Pauta número 3, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta um projeto com uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra práticas criminosas. Supostamente, para endurecer. O texto aprovado reúne parte do pacote anticrime apresentado no início do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Outra parcela do projeto foi elaborada pela comissão de juristas coordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. No início da sessão, os parlamentares aprovaram o chamado texto base por 408 votos a 9. Depois foram analisados os destaques. Durante a votação, e é por isso que eu falei aqui no começo, supostamente, os parlamentares modificaram parte da redação aprovada pelo grupo de trabalho. Entre as alterações estão trechos sobre a possibilidade de execução da pena em caso de condenado no tribunal do júri e a gravação de visitas entre advogados, familiares e presos em regime disciplinar diferenciado se houver autorização judicial. Enquanto a proposta tramitou na Câmara, o grupo de trabalho ainda retirou alguns pontos do pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro, a exemplo da possibilidade de prisão em segunda instância, e chamamos muita atenção disso desde que esse item foi retirado no grupo de trabalho, o excludente de ilicitude, a chamada plea bargain, espécie de acordo para o acusado que confessa o crime, e a autorização de audiência por videoconferência. Hoje, Sérgio Moro disse que a aprovação do projeto anticrime na Câmara foi uma grande vitória e que vai trabalhar para reincluir, durante a tramitação no Senado, itens que ficaram de fora. José Maria Trindade, mais uma vez, uma medida defendida, me parece, pela maioria da população brasileira, é desidratada no Congresso Nacional e a gente sabe muito bem quais são os parlamentares que desidratam um trecho que endureceria a legislação penal contra práticas criminosas. São aqueles que são investigados, são aqueles que são amigos dos investigados, dos condenados e dos já presos. Geralmente é assim, mas alguma coisa pelo menos avançou. Olha, Felipe, não há nada como pressão no Congresso Nacional. Não fosse esta pressão externa e esta cobrança da sociedade, esse projeto nem teria sido votado. Eu disse aqui que um grupo de parlamentares, 3 parlamentares, foi ao ministro Sérgio Moro, pedindo isso antes da votação, para que ele apoiasse o novo texto. Ele se recusou. Ele simplesmente disse que não ia fazer esse acordo político e que a defesa dele era, evidentemente, o de um texto, mas que o Congresso tem a liberdade. Veja como o mundo no Congresso Nacional mudou. Os deputados tinham ali aquele argumento, o projeto elaborado pelo grupo coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes é melhor, o outro é cópia e cola. Não, não era, eram diferentes. É claro, era o mesmo assunto, existiam pontos comuns. E aí houve uma união dos 2 projetos. Mas o certo é o seguinte, foi positivo, houve aprovação quase unânime. Não fosse o PSOL e sua radicalidade ali ficar fora do acordo, seria um projeto da Câmara dos Deputados. Pois bem, houve ali uma parte muito grande do projeto do ministro do ministro Moro e outra parte muito importante do projeto do ministro Alexandre de Moraes. O certo é o seguinte, saiu um projeto muito bom. Essas ideias do ministro Sérgio Moro que ficaram de fora eram importantes. O excludente de ilicitude para dar apoio não só aos policiais, os policiais já têm, mas também ao cidadão comum que se envolve no crime, mas ali ele foi compelido ou pelo medo ou pela violenta emoção, não é policial, mas aí justificaria. Ainda o plea bargain, que é uma situação muito importante, porque economiza justiça. É quando o réu confessa, e aí ele recebe a pena, não apela, o caso é encerrado e o juiz diminui a pena. Não é a mesma coisa de delação. A diminuição é muito pequena, não é um perdão. Além disso, a audiência pública passaria a ser uma normalidade através dos meios eletrônicos e não uma excepcionalidade, como é o caso hoje, que existe sim a possibilidade ali da audiência através dos meios eletrônicos, a videoconferência, mas é uma excepcionalidade. O certo é que saiu um projeto que recrudesce contra o crime organizado, permite a tomada de recursos de bandidos, que isso é muito importante, e uma série de medidas que fazem a diferença. É a modernização do arcabouço legal. Alguns estão dando aí que Sérgio Moro foi derrotado, o PT soltou a nota de que Sérgio Moro foi derrotado.
foi a nada. Não fosse a pressão dele, não fosse a participação dele e a apresentação do projeto dele, nada disso teria sido aprovado. E veja que o número de artigos aprovados é bem superior aos que ficaram de fora, né? Olha, louve-se a paciência do Sérgio Moro, né? Porque não aprovaram essas medidas importantes aí que acabaram sendo excluídas, né, do texto finalmente chancelado na Câmara, né? Não aprovaram porque era ele o autor. Se outro estivesse propondo uma coisa dessas, eles provavelmente topariam. O medo deles é dar mais poder ao Sérgio Moro, o medo deles é ser alcançado pela Operação Lava Jato, que isso facilite aos deputados, né? E aí eles abusam da paciência do povo. Zé tem toda a razão, esse é um avanço porque alguma coisa se aprovou, né? E coisas importantes. Agora, por que amputar um projeto apresentado por um especialista no assunto que tem mostrado eficiência no combate ao crime? Se ele pede uma medida dessa, é o quê? Porque ele é perverso, ele tem um trauma que o leva a ser injusto com o Marcola e seus comparsas. Não, é necessário. Ele estudou esse tipo de legislação em países que lidaram com organizações criminosas que dão filme, né? Máfia, na Itália, nos Estados Unidos, ele conhece profundamente isso aí. Se ele está pedindo, tá, respeitemos os que sabem, os que conhecem, é uma coisa técnica. Essa não é política. Agora, você ficar a favor do bandido, só dá para entender se você for bandido também. Ou tiver uma visão estúpida, cretina, como o pessoal costuma ter, segundo a qual os criminosos devem ser ajudados pelo desarmamento da polícia. Até isso eles topam. Então, deixa o Moro trabalhar sossegado, pelo menos contra as grandes organizações criminosas que, repito, controlam o sistema carcerário, controlam as fronteiras, controlam os morros do Rio. Deixa ele agir contra isso e parem de criar problemas, né? Porque o povo quer que isso seja aprovado e o governo Bolsonaro foi eleito para fazer isso.